a anorexia entre desejo e gozo, o que eu quero trazer aqui, além dessa questão da anorexia, é muito mais do que a questão da anorexia, é a questão do desejo e gozo, porque isso eu posso pensar em outras situações clínicas que são importantes para quem está aqui estudando comigo no Bom Dia Psicanálise. E diz o seguinte, nesse capítulo 21 desse livro, eu vou lendo e fazendo alguns comentários em cima. Olha só o que fala sobre a anorexia entre desejo e gozo. Que o alimento não seja somente objeto de uma necessidade. É o que há muito tempo manifestam os anoréxicos. Então, primeiro ponto interessante, quando você vai ler esse texto, é essa frase inicial. O alimento não se trata somente de uma necessidade fisiológica, uma necessidade vital. Tanto é, tem uma frase anterior como subtítulo aqui, né, uma frase de entrada do texto. Aqui você tem um título, aí você tem uma frase do Tagore, falando: a fome não é a última instância para o homem. Houve até homens que dela zombaram deliberadamente para mostrar que a alma humana não poderia ser dirigida pela pressão das necessidades ou pela ameaça da dor. E é justamente isso que uma pessoa anoréxica vem revelar, vem mostrar, vem testemunhar. Mais uma vez, que o alimento não seja somente objeto de uma necessidade. É isso que há muito tempo os anorexos manifestam. A estranheza dessa conduta levou os médicos a erigir a anorexia mental como uma entidade clínica descritiva, mais frequentemente nas moças. Em termos estatísticos, acontece muito mais nas mulheres. Com suas técnicas, indo dos medicamentos à nutrição intensiva, passando por dietéticos, reeducação alimentares diversas, eles prosseguem na engorda empreendida pela mãe. Então, o que está dizendo aqui? Foi tomada a anorexia por um certo viés na medicina, mesmo na psicologia, e que, em termos estatísticos, era muito maior nas mulheres. E aí uma série de procedimentos e técnicas para justamente conseguir engordar essas mulheres, para justamente, através de medicamento, de nutrição intensiva, de tentativas de convencimento, mostrando imagens. Olha, você não está gorda, veja essa imagem de uma pessoa com corpo obeso, uma pessoa magra, cadavérica, veja que você não é nenhuma dessas. Enfim, quase uma tentativa de convencimento, mas importantíssimo, fica nesse viés da imagem. Então guarda essa ideia. A anorexia acabou ficando muito por esse viés da imagem. E é geralmente isso, quando você escuta falar sobre anorexia, um dos pontos que causa maior incômodo, desconforto em quem lida com alguém anoréxico, que é a questão da imagem. E é a isso que esse texto vai alertar, o perigo que é ficar nesse lugar da imagem. Veja só, a anoréxica, esta insiste, ela come nada, conforme a fórmula de Lacan. Eu vou explicar aqui ao longo dessa semana por que o Lacan diz que na anorexia ela come nada. Por que o anorexo come nada? O que é isso? E faz ver como um desafio ao discurso do mestre. Esse desafio ao discurso do mestre é o que nós encontrávamos lá nos textos do Freud. Nos estudos sobre histeria, você tinha lá o discurso médico, o discurso do mestre. O mestre é aquele que sabe, o médico é aquele que sabe, o médico é o que detém o saber. É assim, pelo menos assim que ele se mostra, tenta se mostrar. E as pacientes histéricas, os pacientes histéricos davam risada da cara dos médicos. Olha, o seu saber não funciona para nada aqui. Você pode saber muito, mas aqui não funciona. E aí não podemos esquecer qual foi o passo fundamental que o Freud teve nessa história. O que ele fez foi, diante da histeria que furava o discurso médico, que desafiava o discurso do mestre, o Freud foi lá e falou: bom, então me conta. Então me diz o que é. Já que tudo que eu digo você joga para o nada, me diz então o que é isso. E não podemos esquecer que mesmo o Freud tendo essa postura, ele falhou muitas vezes, inclusive em casos publicados. Na ANAO é claramente visto isso, lido isso. E nos outros casos que o Freud atende no estudo sobre histeria, ele é criticado por não escutar pelas pacientes. Você não escuta, você não está escutando. E mesmo o caso Dora,
também vemos claramente ali Freud não escutando em certos momentos e colocando o saber dele ali, se posicionando como mestre. Mas lembrando, né, não é nem defendendo Freud, nem isentando ele dos erros dele, mas ele está criando ali uma ciência, está criando ali uma clínica. E claro, muitas das coisas que ele fez do ponto de vista metodológico que pensaríamos hoje, seria um caminho ruim. Mas só foi possível pensar nos bons caminhos a partir dessas tentativas, que é aquela frase famosa, aquela ideia famosa pelo menos, né? Esqueci a frase famosa, mas a frase famosa, o perfeito só deriva do feito, você tem que fazer. Que aliás é o problema descrito por muitas pessoas na clínica, fica naquelas masturbações mentais, não passa por fazer. Porque o fazer vai fazer mal feito muitas vezes, vai fazer errado, vai fazer impreciso e até ficar perfeito, que não vai ser perfeito nunca. Mas de qualquer forma tem que fazer, independentemente de sair perfeito, porque não vai ser perfeito, mas tem que fazer, enfim. Então, esse desafio do discurso do mestre, seu corpo descarnado, indiferente às objurgatórias de seu círculo familiar, como também às consequências fisiológicas de sua caquexia, tal como a menorreia. E aí vem o ponto que eu queria chegar aqui hoje, que é tão importante para a clínica, você, segunda-feira, 7h39 da manhã, na clínica. Se você é psicanalista, é o óbvio isso, mas temos que lembrar do óbvio. Olha só, descentrando a clínica do olhar para a escuta. Porque a psicanálise é a cura pela fala. A fala que o paciente fala, o analista escuta, ou alguns colocam, o analista lê o que está dito, porque ele não vai usar palavras dele, vai usar palavras do analisante, do paciente. Então ele lê aquilo que está sendo dito para que o paciente consiga, o analisante consiga escutar o que foi dito. Pois bem, então é a clínica da escuta, não é a clínica do olhar. E temos aí em psicanálise alguns psicanalistas que levaram a coisa para esse lado. E muitas vezes, mesmo hoje em dia, e muito forte hoje em dia na verdade, analistas que trabalham por essa via do olhar. Eu vi tal coisa ali, eu percebi tal coisa. Não, achei que era no momento de falar porque o paciente, o analisante não estava pronto, não estava preparado, percebi que ele não estava bem hoje, mas percebeu onde? A pessoa disse isso, não falou, mas eu percebi pelo jeito que ela falou. Então, olha o risco que é você ir pelo jeito que a pessoa falou, pelo que você supõe, pelo que você está vendo. Você sai da cura pela fala. Mesmo que a pessoa fale, falando, pensando em psicanálise, clássico, interpretação dos sonhos. A pessoa fala alguma coisa, mas não significa que aquela fala manifesta se refere ao que se trata efetivamente. O clínico está escutando para além do que está sendo dito ali. Para além em que sentido? Não que ele vai trazer um significado dele, do analista, mas vai fazer o paciente, o analisante, falar além daquele ponto para que a própria pessoa descubra o que ela mesma está ocultando. Então a clínica psicanalítica é cura pela fala, o analisante fala, o clínico escuta, lê o que está sendo dito, para que o paciente possa receber a mensagem invertida e se escutar, né? Mudar de posição ao fazer isso, e não ficar nesse lugar do olhar, né? Que é um perigo. Mais uma vez, eu lembro na época, apareceu muito caso de cuttings na clínica, e o quanto tem um apelo do olhar, a questão do cut, de mostrar os cortes. Se o clínico fica nessa via de olhar os cortes e se desesperar com aquilo, ou ficar angustiado, ou ficar, preciso fazer alguma coisa, afinal essa pessoa se corta, você sai desse nível do discurso, do nível da fala, da escuta, e vai pela via do olhar, você corre um risco de interpretar a coisa de forma equivocada, afinal o corte não fala, a pessoa tem que falar sobre o corte, e acaba ficando numa posição quase refém da imagem desse outro. Então não é por aí que você vai trabalhar. Apesar de ter psicanalistas e clínicos que vão por essa via. Coloco aqui esse tipo de fala, não é por aí, como uma forma de reflexão. Porque obviamente você vai ter psicanalistas que vão dizer, não, a importância do olhar também na história.
Mas, mais uma vez, cuidado, porque a psicanálise não surgiu ali, não cresceu pela via do olhar, foi pela via da escuta. Então, por isso que ela que diz aqui no texto, descentrando na clínica do olhar para a escuta do dito das anorexas, passa-se com a psicanálise do quadro clínico, que é o jeito que a medicina e mesmo a psicologia e algumas psicanálises montaram aqui em relação à anorexia, e põe, passa-se com a psicanálise do quadro clínico para a estrutura significante do sintoma anoréxico. O acento se desloca, importantíssimo aqui, da necessidade para o desejo. Pela via do significante, nós vamos escutar o desejo que está ali. E não ver uma imagem de uma pessoa que está cadavérica e fazer alguma coisa para que ela coma, e coma mais, e tome vitaminas, e olhe a sua imagem, porque isso daí você não percebeu ao longo aqui da semana, é justamente o tipo de discurso que na histeria está tentando, anorexia / histeria, na anorexia está tentando ser interrompido, né? Um rompimento para possibilitar que a pessoa possa comer algo além do nada, afinal nada é o que falta. Bom, como desejo nenhum pode se demarcar se não deslizando nas falhas da articulação significante, é através da formulação da demanda que ele será demarcado. E para finalizar, que o sintoma anorexo exprime um desejo que não se pode articular num discurso, não deve fazer esquecer que todo sintoma é portador de gozo. E eu carrego aqui com vocês, nesses últimos estudos nossos aqui, a ideia de gozo como uma questão de um não querer saber, algo da ordem de um não sabido, mas que muitas vezes a pessoa fica com esse gozo nesse lugar. Por exemplo, eu falo muito sobre isso quando eu vou dar supervisão, às vezes você vai atender uma pessoa e ela sempre coloca o choro no lugar de um querer saber, de um se aventurar a saber sobre seu sofrimento. Não tem problema chorar, claro, chorar faz parte. A pessoa efetivamente pode se emocionar, pode sofrer por algo e chorar, mas o choro não pode ser sempre o ponto final. O choro pode ser um lugar de gozo em que ali chegou naquele ponto, é quase uma forma da pessoa não precisar, quase não, é uma forma da pessoa não precisar falar. Ela põe o choro e aí se supõe que o choro é porque ela está triste, o que é um erro também, porque o choro não necessariamente é isso. E assunto encerrado, escuta encerrada. Olha que perigo que é isso. Pois bem, nesse aquém da articulação do desejo, onde fica írto anorexo, vamos reconhecer a fixidez do fantasma e esse gozo que bem cedo em sua obra Lacan citou como um apetite da morte. Então aqui, para encerrar, aqui às 7h45, consegui fazer em 15 minutos finalmente, sem questões aí, ninguém falou nada, comentou nada, então sem problemas, mas só essa dica fundamental, ela é óbvia, mas é fundamental. Um psicanalista escuta. Ele vê também, claro que ele vê, mas se ele vai trabalhar a clínica por esse lugar do olhar o que o outro apresenta, a chance de erros é gigantesca porque a imagem do outro não diz nada. É sempre uma interpretação de quem olha. Agora, o outro falando, por mais que tenha os desentendidos da linguagem, ainda assim é a forma mais segura do outro comunicar algo. E eticamente, em respeito ao outro, eu preciso escutar o que ele fala. Não que eu suponho que eu vejo ali e falo para o paciente no lugar do paciente. Então, é isso. Então é isso aí. Esse foi o Bom Dia Psicanálise. E até amanhã em mais um Bom Dia Psicanálise. Bom dia para vocês e bom dia para vocês.